Vamos continuar na política aqui. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula para São Paulo. A reportagem é da nossa colega Vitória Abel. Por 10-1, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Os ministros decidiram manter Lula na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, até o julgamento de um habeas corpus que questiona a atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. O petista está preso desde abril do ano passado, condenado a mais de 8 anos. A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, havia determinado a saída de Lula da superintendência da PF para um estabelecimento prisional de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Em seguida, a Justiça Paulista determinou que Lula fosse encaminhado para Tremembé, local conhecido por abrigar presos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional. A defesa do petista recorreu ao Supremo e o caso foi a plenário da Corte no mesmo dia. Após parecer favorável da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o relator, ministro Edson Fachin, aceitou os argumentos do ex-presidente. Para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento. Portanto, à luz do Poder Geral de cautela. Fachin, no entanto, rejeitou o pedido para a libertação do preso. 9 ministros seguiram o voto do relator. Já o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que houve uma queima de etapas no processo e que a suspensão da transferência não caberia ao plenário do STF, e sim ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas acabou vencido. O professor de Direito da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo, endossa a posição de Marco Aurélio e afirma que a defesa se aproveitou de uma repercussão midiática para recorrer diretamente ao STF. Essa questão da transferência não tem dimensão constitucional, o que leva a crer que o Supremo está praticando um certo ativismo exagerado. Alguns ministros talvez tenham uma vocação para uma exposição midiática exagerada, etc. E isso não é bom, não é? O Supremo deve ser o defensor da Constituição, das minorias, dos direitos fundamentais. Caso tivesse sido transferido, Lula iria ocupar uma cela comum. Tremembé não tem espaço adequado para cela especial. No entanto, o petista poderia ser alocado em uma carceragem individual, já que o presídio tem excedente de vagas, 408 para 393 presos. Tá aí, Vini. Esse é um pedido atendido pela Justiça que vem desde abril de 2018, feito pela própria Polícia Federal, né? Da transferência do Lula de lá para um outro local, né? Exatamente, que acabou sendo atendido pela juíza, a Carolina Lebos, mas depois sendo suspendida essa decisão aí pelo STF, que acabou gerando as mais diversas reações entre as autoridades públicas. Edgar, eu quero destacar aqui a reação do governador de São Paulo, João Dória. Primeiro, vamos exibir na tela o tweet da presidente do PT, a deputada Gleisi, como ela se intitula, Gleisi Lula Hoffmann, no Twitter, que disse o seguinte: a segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sob a polícia de João Dória. Sua transferência para Tremembé 2, sem prerrogativas de ex-presidente, é mais uma violência da farsa judicial a que ele foi submetido. E aí colocou as hashtags Lula livre, Lula vivo e defendam Lula urgente. O governador de São Paulo, João Dória, respondeu à deputada Gleisi Hoffmann dizendo o seguinte: Edgar, fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários conforme a lei, Gleisi. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar. Então foi uma resposta aí em tom irônico do governador de São Paulo, João Dória, que, segundo a coluna Painel da Folha, Edgar, não foi vista com bons olhos, tanto pela oposição como também por aliados, né, por políticos que fazem parte ali da base do governo de João Dória. Essa crítica e esse deboche é um pouco precoce, né, porque não havia decisão ainda do STF, e também por vir dessa forma em tom de ironia. Então ele acabou sendo aí criticado até por pessoas próximas nessa resposta à deputada Gleisi Hoffmann sobre a transferência aí do ex-presidente Lula para Tremembé. O STF
não pode ser acusado de incoerente, né? Ele manteve a sua coerência, ele continua nos decepcionando a todos, continua se pavoneando na imprensa e continua sem qualquer compromisso com a ordem constitucional. E o Lula continua onde sempre teve, acima da lei, né? Talvez tanto privilégio se explique pelo fato de que 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal devem a sua nomeação ao PT, que perdeu o governo federal, mas está muito, muito longe de perder o poder. Esse pedido de suspeição, que aguarda o julgamento no STF e que agora serviu de pretexto para a manutenção do Lula na sua suíte presidencial lá em Curitiba, ele é de novembro de 2018, ele é anterior à Vaza Jato. A fundamentação oferecida pela defesa, né, do ex-presidente corrupto à época é uma verdadeira piada. Ela questiona a imparcialidade do Moro, né, por ter aceitado o convite para comandar o Ministério da Justiça. A gente repercutiu isso aqui no Morning. E só lembrando o ouvinte, né, que a decisão condenatória do Moro, no caso Triplex, ela é de julho de 2017. Portanto, muito antes de o Bolsonaro ter qualquer possibilidade real de ser eleito presidente. E não só isso, né, a pena que foi combinada pelo Moro, ela chegou a ser majorada, né, pela segunda instância, e a confirmação da condenação se deu tanto no Tribunal Regional Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça. Bom, em junho, os primeiros diálogos da Vaza Jato, eles também foram anexados a esse pedido de suspeição e soltura, suspeição do Moro e consequente soltura do Lula. E aqui a piada é jurídica, né? Tanto que esse argumento foi completamente desconsiderado, porque as mensagens anexadas eram meras transcrições da imprensa, eram não confirmadas, não periciadas e, mais importante de tudo, fruto de prática criminosa, né? Isso viola o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que fala expressamente: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, especialmente quando nada no seu conteúdo inocenta o réu, que continua sendo um corrupto, conforme amplo conjunto de provas materiais e de delações dos seus cúmplices. É muito importante falar isso. Agora, por que seria muito legítima essa transferência do Lula de Curitiba para São Paulo? Porque a juíza, a doutora Carolina Lebos, ela acolheu um pedido da polícia demonstrando que a permanência do Lula na superintendência da Polícia Federal vem, abre aspas, causando transtornos não só à instituição, como à vizinhança. É claro que você privilegiar o Lula causa transtorno e vai prejudicar a pacificação social, porque lugar de bandido é na cadeia. Isso é elementar, não é em alojamento gourmet com TV de plasma no meio da cidade. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, se esse fosse um país sério, né, o fato dele ter sido presidente da República deveria ser motivo para que ele não tivesse regalia nenhuma. Além da segurança reforçada, claro, até para assegurar que ele não morra tão cedo antes de pagar pelos crimes que cometeu. Porque o Lula, em última análise, é um traidor do povo. Ele recebe a honra máxima, a faixa presidencial. E aí ele se utiliza disso, dessa posição privilegiada, para se locupletar. É um absurdo. Agora, voltando a falar do Supremo, no fundo, o STF está fazendo o que a gente chama no futebol de jogar parado, né? Ele está jogando parado e a favor do relógio. Por quê? A bandidolatria que inspirou e que rege o nosso direito penal, ela garante que o Lula muito em breve será beneficiado pela progressão de regime. Já tratamos disso aqui no Morning Show também. E se não houver uma nova condenação em segunda instância, né, a tempo, aí naquele caso do sítio de Atibaia, Lula livre é uma tragédia anunciada. Ô Vini, sobre isso que você falou da reação, a declaração do João Dória, tanto de aliados quanto de adversários políticos, sim, parece que foi um pouco apressado, né, o que ele disse. Porque o que acontece isso? O efeito disso é colar a imagem de qualquer forma do Dória ao Bolsonaro, sim, quer dizer, ao bolsonarismo, que é provavelmente um concorrente dele numa possível tentativa de reeleição do Bolsonaro na frente, porque tá claro que Dória parece que não vai abrir mão de concorrer, né? E de uma imagem que ele estava tentando até se desvencilhar. Se descolar. Depois do Bolsodória, ele começou exatamente. a se distanciar. Quando ele vem com uma atitude como essa, uma resposta como essa, aí ele acaba sendo assemelhado ainda mais ao Bolsonaro, porque é uma declaração um pouco mais radical, bastante... Apesar que o Dória se colocou na política... Eu acho que é um posicionamento dele... Se você pensar que muita gente votou no Bolsonaro por uma aversão ao PT, quando o Dória se coloca dessa forma, ele está falando com esse público, que é eleitor do Bolsonaro, mas não obrigatoriamente apoiador dele. Eu acho que foi um movimento muito esperto do Dória. Ele tem feito movimentos muito espertos e populares
aí pensando nesse público que talvez tenha votado no Bolsonaro por aversão a um partido, mas que não obrigatoriamente é apoiador dele, que talvez agora esteja um pouco insatisfeito com algumas coisas que têm acontecido. É um movimento bem estratégico e muito bom, porque o Dória faz firme o seu discurso. É uma coisa que o brasileiro gosta. Discursos populistas dão certo por aqui. Dória vem desde a candidatura dele à prefeitura de São Paulo, né? E se esquiva também, né, em vários momentos, naqueles mais absurdos, onde não dá para negar, né? Não dá nem para relativizar e nem tentar dar refletir em cima de uma possibilidade, enfim, de fala que quer dizer uma coisa e é muito claro o que quer dizer com relação ao que ele falou da morte do pai do presidente da OAB, né? Que ele se distanciou ali. Isso. Ele falou, pera, tem coisa que eu não vou endossar, tem coisa que eu vou me distanciar. Mas aí nesse caso também ele disse que não tinha nenhuma ligação com o governo Bolsonaro, né? Que não andava junto, quando a gente se lembra basicamente da campanha dele usando a tag Bolsodória. Então os dois estavam bem juntos, sim, caminham bem juntos. O que me chama atenção nessa ironia dele é a falta de necessidade de ironia. A gente não precisa de um político que vai transformar as redes sociais em uma espécie de Zorra Total, não. A gente precisa de um político que governe, que pare para se preocupar com os problemas da cidade e, no caso dele, do Estado. E não necessariamente fique fazendo piadinhas. A opinião todo mundo pode dar, assim, mas eu acho que a gente está no momento em que esse rompimento com o formalismo, e eu não tô falando para ninguém ficar tuitando de maneira empolada, não, mas eu tô achando que esse tipo de comportamento mais incita as massas do que promove qualquer tipo de reflexão ou posicionamento político de fato, porque eu não vejo ninguém discutindo nada, é tudo a gracinha pela gracinha, porque se sabe que nas redes sociais esse tipo de assunto literalmente causa orgasmos em determinadas pessoas. Então, assim, é a mesma tese do Tico Santa Cruz quando veio aqui, sabe? As pessoas sabem o que rende like, as pessoas sabem o que repercute, então ficam lá pedindo o seu biscoitinho, nem que seja com uma piada bem desnecessária. E justamente esse comportamento no Twitter é que foi motivo dessa comparação com o bolsonarismo, né? E tanto pelos políticos, porque houve este movimento aí meio que até suprapartidário em defesa do Lula nesta decisão aí da juíza Carolina Lebos. E só para completar, antes que todo mundo saia dizendo que eu tô defendendo o Lula e etc, etc, quando eu faço essa crítica à ironia do governador, eu faço essa crítica no caso de ele usar de ironia para qualquer outra pessoa que esteja enfrentando um processo jurídico ou político. As pessoas merecem respeito, embora elas estejam sob julgamento e escrutínio público o tempo inteiro. Eu não acho que é papel de um governador ficar fazendo piada com o rumo da vida dos outros.